E aí, pessoal do Fractal Revisa, começando mais uma aula e hoje vamos falar de posições das retas, né? 4 posições de retas: retas coincidentes, retas concorrentes e as retas paralelas e perpendiculares. Vamos ver quais que são as características de cada uma. As retas coincidentes, você pode verificar aqui, ó, que é representado por letras minúsculas R e S. R é igual a S, quer dizer o quê? Que temos uma reta sobre a outra. Então, quando temos uma reta sobre a outra, são retas coincidentes, ok? Beleza? Voltando aqui, pessoal, falar de retas concorrentes. Retas concorrentes têm um único ponto em comum, que é o ponto de intersecção. As retas R e S se encontram aonde? Ou se cruzam no ponto P. É o ponto de intersecção. Só que as retas concorrentes não perpendiculares, que nesse caso é esse daqui, as retas não perpendiculares são retas que não formam ângulos de 90 graus. Aqui, ó, você pode observar que esses ângulos aqui não é ângulo reto, são ângulos diferentes de 90 graus. Então, todas as retas que formam ângulos diferentes de 90 graus são retas concorrentes não perpendiculares. Beleza? Beleza? Agora vamos falar de retas paralelas. São retas que não têm nenhum ponto em comum. Se você fazer o prolongamento dessas retas, em algum momento elas não vão se cruzarem, tá? Quer dizer o quê? Que são retas paralelas, quando elas têm o mesmo sentido e a mesma direção. Quando você vê esse símbolo aqui, ó, R é paralelo a S, quer dizer que as retas são paralelas. Beleza? Tranquilo? Agora, retas perpendiculares. As retas S e R são perpendiculares quando eles têm um ponto em comum e formam ângulo de 90 graus. Quer dizer que os 4 ângulos irá formar 90 graus. Então, temos aqui as retas perpendiculares. Vamos retomar o que a gente acabou de falar, pessoal. Retas coincidentes são retas que estão uma sobre a outra, em que a direção, o módulo e o sentido dessas retas são iguais. Retas concorrentes são retas que se cruzam em um determinado ponto e são retas que não formam ângulo de 90 graus. Retas paralelas são retas em que têm o mesmo sentido e a mesma direção, em que em nenhum momento elas vão se encontrar ou se cruzarem, ok? E o que são retas perpendiculares? São retas que têm um único ponto em comum, que é o ponto de intersecção, formando ângulos de 90 graus. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora a gente vai falar de distância entre dois pontos. O que é distância entre dois pontos? É o comprimento que liga um ponto até a outra extremidade desse segmento. Então, vamos analisar o exemplo aqui, ó. O segmento AB equivale a 60 centímetros. Quer dizer que o comprimento do segmento AB equivale a 60 centímetros. Qual que é o ponto médio desse segmento? O ponto médio é o ponto que divide esse segmento ao meio. Se ele vale 60 centímetros, 60 dividido por 2, 30. Aonde é que está esse ponto médio no segmento? Ele tem que estar entre o ponto A e o ponto B, no meio. Vamos ver? Cada intervalo desse é 10 centímetros. 60 dividido por 2 é 30. Vamos ver, 10 mais 10, 20, com mais 10, 30. Aqui está o nosso ponto médio, representado pela letra M. Esse é o ponto médio de um segmento. Vamos determinar agora o ponto médio do ponto M até o ponto B. Bom, se o segmento equivale a 60 centímetros e o ponto médio está na posição 30 centímetros, quer dizer que do ponto M até o ponto B também é 30 centímetros. Qual que é o ponto médio de 30? Está aqui, ó, entre M e B. Metade de 30, 15 centímetros. Ele está na posição de 15 centímetros. Aqui eu vou chamar de ponto P. Tá, pessoal? Então é isso daqui, ó, distância entre dois pontos. É a distância entre o ponto A e o ponto B, que equivale a 60 centímetros.
O que é ponto médio? É o ponto que divide esse segmento ao meio. Se ele mede 60 centímetros, metade de 60 é 30, ok? Agora eu quero encontrar o ponto médio de M até B. Se aqui vale 30 centímetros, metade de 30 é 15, então ele está entre M e B. Ok, pessoal? Beleza? Pessoal, então é isso daí. Finalizamos mais um Fractal Revisa, revisando os conceitos de posições de retas e distância entre dois pontos. Até a próxima!